Oi, 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 tudo bom? Que bom que você está aqui, porque hoje é quinta e é o dia do melhor podcast que você pode assistir nesta rede. E para quem está passando por aqui pela primeira vez, saiba que nós somos o Prosa Positiva, um podcast sério, porém divertido. Muito bem. E aqui vão os nossos recadinhos paroquiais. Por que eu sempre digo que bom ter você aqui conosco e para você que está chegando agora? Tá passando pelas redes sociais, parou no YouTube ou no Spotify, nós estamos aqui às quintas-feiras trazendo conteúdo para você super interessante, baseado na psicologia positiva e nas neurociências. Então, nos siga nas redes sociais, @perma.com.br, no YouTube e no Spotify, @prosapositiva. E nessa temporada nós estamos na sexta, nós estamos aqui hoje gravando o episódio 2 e você vai bater esse papo junto com a gente falando sobre o significado do trabalho. E isso quer dizer que hoje você está vendo pessoas diferentes aqui. Eu não estou hoje na companhia da sócia Luana Cunha, porque ela está em missão. E vocês sabem que a gente sempre que possível grava juntas. Mas hoje eu tenho uma visita que não é a estreia dela, porque no episódio anterior ela já esteve conosco aqui fazendo a estreia. Estava muito nervosa. Hoje ela já está light, super de boa. # só que não. Muito nervosa, então me ajudem a deixá-la à vontade para esse bate-papo. Mas hoje, Graciane Campos, que é a nossa Red Hunter, está conosco aqui nos acompanhando nesse bate-papo. Grace, obrigada por ter voltado, porque eu estava na expectativa de vir sozinha hoje. Jamais. Ela topou. Seja bem-vinda, Grace, de Obrigada, volta. Ana, muito bom estar aqui de novo, tá? Esse assunto é muito interessante, então tem tudo a ver com aquilo que a gente entrega também. Isso. Então, vamos lá. Então vamos. E aí, para quem está super curioso, às quintas com o Prosa Positiva, a gente sempre faz algumas observações, né? Primeiro, a nossa maior responsabilidade é com a seriedade do conteúdo que a gente traz, com um toque de leveza e de humor. Lembrando que não é o humor da piada, mas o humor da alta energia, para assuntos que fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Então, lembra de pegar o caderninho e a caneta para tomar nota, porque hoje nós vamos falar de algo muito, muito, muito interessante e divertido. Em alguns momentos, inclusive, complexo. É Porque verdade. segura isso aí. Inclusive, não tem idade para esse tema, Não. porque a gente vai falar de algo que hoje os aprendizes já vivem, até aposentadoria, ou mesmo aqueles profissionais mais sêniores que atuam mesmo depois de aposentados ou que já estão numa carreira ali mais autônoma. Hoje nós vamos falar sobre significado no trabalho. O seu trabalho, ou aquilo que você faz hoje, independente do formato, se é CLT, se é um MEI, se é PJ ou não, ele tem significado? E por que a gente pensou nisso, né, Grace? Primeiro, quando a gente olha a Perma e o que nós entregamos, a gente está falando de uma missão que a gente declara aos 4 cantos, que é influenciar positivamente pessoas e organizações. Para nós, da Perma, isso tem significado. Mas será que todo mundo sabe o que é significado? Será que, de repente, não paira alguma dúvida em relação a isso? Porque quando a gente fala de significado, às vezes vem uma outra palavrinha junto, que é missão. E até um dia desses, num dos episódios anteriores, eu cheguei até a comentar, dizendo que quando falavam de missão, de propósito, até um tempinho atrás, eu saía à francesa das conversas. Por quê? Não estava claro para mim qual era o meu propósito, qual era a minha missão. Mas tem uma vírgula aí, que é interessante a gente destacar aqui. Que quando a gente fala de significado, ele é muito intrínseco, ele é muito pessoal. Isso. Né? Então, será que todo mundo entende assim, Grace? O que você acha, assim, na tua vivência? Gente, eu quero dizer uma coisa, hein? Para quem não conhece a Grace ainda, volta um episódio para você saber quem ela é, mas eu já vou dar uma colher de chá aqui. A Grace é a nossa Red Hunter. Então, eu tenho certeza absoluta, você que é profissional, que está em início de carreira, que está em momento de transição, né, que está em busca de uma nova oportunidade, vai querer ter a conexão dela no LinkedIn. Né? @Grace Campos. E pelo perfil da Perma, você também encontra a Grace, né, para que você possa
criar essa conexão com ela e acompanhar aí todas as oportunidades que a gente trabalha para o mercado. Mas voltando aí para o nosso tema, Grace, o que você acha, assim, dentro do que você faz, dentro da tua expertise? A Grace é psicóloga clínica, atua no organizacional, inclusive eu acho que tem algum significado isso para ela, porque a gente falou no episódio passado sobre o retorno, a preparação que ela está fazendo, está passando por uma preparação para retornar à psicologia clínica sem abrir mão do organizacional. E sabe que isso tem muito a ver com a minha missão, com o meu propósito. Olha aí, tá, mas então Mas desembaralha isso aí, então. Como é que isso está organizado assim para você e para que de repente os nossos ouvintes e quem nos acompanha consiga clarificar, assim, dar um pouquinho de luz nisso aí pra gente? Então, quando a gente fala você sabe qual é a sua missão, qual é o seu propósito, tem significado aquilo que você faz, e a gente pensa que, de repente, eu posso estar chegando hoje fazendo um recrutamento e seleção, que é o que eu faço, né? E eu tenho um procedimento, claro, todo o processo bem escrito, ele sai muito melhor. Ele tem um como acontecer, um passo a passo. A gente não pode passar por cima de nenhuma etapa para não dar problema no final, a gente não ter uma boa entrega. E aí o meu objetivo é sempre fazer a entrega para o cliente. Como é que eu estou fazendo essa entrega? Talvez seja a minha missão, né? É somente fazer a entrega de 3 candidatos no final de uma vaga? Para o cliente escolher quem ele quer? É só um número? É só um número. Então, a pessoa tem o conhecimento técnico e a gente vai lá e entrega, tá aqui, escolhe dentre esses 3. Né? Então, o que a gente faz que se torna missão nesse momento? É a qualidade que eu quero entregar, né? O melhor das pessoas e não necessariamente com quem vai chegar à final. Então, é muito significativo esse trabalho para mim e tá incluído lá naquela questão do final que você chegou a me perguntar, que a gente conversou antes, verdade. né? Tem uma tarefinha para casa no final desse episódio. Exatamente. O que eu estou trazendo para o mundo com aquilo que eu estou fazendo. Então, isso traz significado. Se eu começo a fazer essa rotina todos os dias, sem necessariamente sentir prazer nela, então acaba sendo só uma tarefa. E a gente finaliza. Então, a gente consegue compreender a diferença entre, por exemplo, tarefa versus missão? Sim. Né? Então, tem uma diferença. Por exemplo, eu assisti um vídeo pesquisando um pouquinho sobre o assunto e depois a gente comentou sobre outro assunto, sobre algum outro exemplo. Mas de uma senhora que ela passou 20 anos servindo café dentro de uma empresa, fazendo serviços gerais, servindo café. E alguém chegou e perguntou para ela: por que 20 anos a senhora continua servindo café? É muito tempo, né? Exatamente. Ela falou assim, eu faço porque isso me dá prazer. Ver o sorriso das pessoas quando elas recebem o café, quando eu estou fazendo a minha entrega. Então, ela se sente bem fazendo isso. Não é a atividade em si. Mas a não forma é a que tarefa em si, mas a forma como ela entrega exatamente. isso. Exatamente. E o que satisfaz, né? O resultado. Então, o resultado dela é alguém tomar café, é a forma que a pessoa recebe e a alegria que ela dá. E quanto a gente está também entregando dessa forma, com qualidade, vendo o sorriso das pessoas. Então, para mim, a missão ela vai ter muito a ver com isso. O meu trabalho tem a ver com isso. Entregar, independente de resultados positivos ou negativos, mas da melhor forma possível para quem está ouvindo. E isso gera um valor para quem está recebendo. Exatamente. Agora que você trouxe esse exemplo, eu vou compartilhar uma outra experiência minha. No passado, fui gerente de RH numa empresa de varejo aqui em Manaus, no comércio. E aí, quando nós estruturamos a área de treinamento, nós criamos um time de multiplicadores. E dentro, não só o time de multiplicadores, a gente também foi olhar a casinha de recrutamento e seleção interno. Então, a gente queria dar a oportunidade para os profissionais da casa de crescerem, se desenvolverem, serem reconhecidos e avançarem na carreira e tal. E o RH tem essa ânsia, né? A gente quer ver as pessoas se movimentarem e, de preferência, se movimentarem para cima, né? A gente tem essa visão. Quem é de RH vai entender melhor do que a gente está falando aqui.
E é uma expectativa que, enquanto RH, a gente tem, né? De ter as pessoas na empresa, poder contribuir com o desenvolvimento dela e ver elas avançarem. E aí nós tivemos inúmeros processos de seleção internos na empresa durante 8 anos que eu estive lá, e um deles me marcou profundamente, porque a gente estava em busca de expandir o time de vendas, e nós abrimos a seleção interna para todas as áreas. E aí nós tivemos alguns profissionais que nós tínhamos uma expectativa de que viria para esse processo de seleção. E não veio, não vieram. E aí 2 ou 3 pessoas que eu tinha assim, uma proximidade maior, uma liberdade maior, fui até elas, tomei um cafezinho e perguntei. Como assim, Abordei, né? Eu disse, olha, senti falta de ver o seu nome nesse processo de seleção interna. E ela era uma caixa, ela era uma operadora de caixa. E estava na empresa há pelo menos uns 4, 5 anos, alguma coisa assim. Não era uma pessoa que estava em início de carreira ali na empresa, né? Já conhecia a cultura, conhecia os processos, conhecia o tipo de venda que a gente fazia. E aí realmente eram pessoas que eu, enquanto RH, tinha expectativa de ver crescer. Mais uma vez, a gente tem essa expectativa versus realidade, hein? E aí ela disse assim para mim de forma muito honesta. E aí eu disse, ó, senti sua falta. Imaginei que você viria nesse processo de seleção. Até porque, aí fui colocando ali o que seria ganhos, né? Ganho, gap salarial, possibilidades de comissão, né? O tempo de empresa e mais treinamentos e tal. E fui colocando. Não a convenci. E ela me deu uma resposta de forma muito tranquila, plena e sincera. Disse assim, Ana, eu não me candidatei a essa vaga porque eu amo o que eu faço. E eu faço bem feito porque, para mim, isso tem muito valor. Então, eu não estou aqui para galgar outros degraus até que eu entenda que eu estou pronta ou que eu quero fazer isso. Nesse momento aqui agora, eu não quero. Eu estou bem onde eu estou. É algum problema para a empresa? De jeito nenhum. Na hora, pelo feedback transparente e assertivo que ela me deu, enquanto RH, eu também tenho a obrigação de ouvir, de ler as entrelinhas, e eu percebi uma oportunidade ali. Então, agradeci a ela por esse feedback, eu disse. Então, ok, já que você quer permanecer como caixa, ela realmente tinha um histórico extremamente positivo, operacionalmente falando, eu te convido a participar do nosso time de multiplicadores. Você vai ser a treinadora master para novas caixas na empresa. Novos operadores de caixa. Ela topou na hora. Inclusive, ela disse, uau, que legal, isso para mim vai ser uma honra. Eu nunca imaginei fazer parte de um time de multiplicadores. Então, uma coisa levou a outra. Então, de repente, você que é RH, ou você que é líder, é gestor, tem aí, faz a gestão de uma equipe e percebe que alguém que faz entregas sólidas, consistentes, sustentáveis e sempre num crescente de excelência, pode te incomodar um pouco esse fator do não evoluir, não crescer, não. Mas assim, ó, já experimentou bater um papo sincero com essa pessoa? Vai que realmente é algo que para ela ainda não faz sentido esse crescimento. Ana, mas a gente está numa empresa que é multinacional, todo mundo tem que vazar de um lugar para o outro, tem que crescer de alguma forma. Bom, aí, claro que você vai ter os melhores caminhos e ferramentas para abordar, para conversar, para preparar e tudo mais. A gente colocou aqui situações e experiências práticas que nós vivemos, né, e que realmente foi algo que me marcou muito. Então, para uma expectativa que eu tinha enquanto RH, de que aquela pessoa tinha que crescer, ela não enxergava daquela forma. E não necessariamente eu precisava perder essa profissional. Talvez Porque quando fosse o ela. medo, né? Exatamente. Não, e aí ela disse assim: é um problema para a empresa? Eu disse: não. Que realmente, em momento nenhum, tinha dito: se a pessoa não vier, ela está demitida. Não, não era esse o sentido, não era isso que a gente queria. Então, isso daí é muito interessante, principalmente quando você trouxe aí o viés da diferença entre tarefa e missão, né? E aí, uma outra coisa também que eu acho que ficou nas entrelinhas do que a gente falou no começo será que todo mundo entende, assim, fica claro, né, como
ou como perceber ou entender se realmente isso tem significado para mim. Significado é algo extremamente subjetivo, né? Sim. A gente conversando, se preparando para a gravação hoje, a gente deu alguns exemplos. Um deles eu disse assim, Grace, um astronauta, que é uma profissão, nossa, complexa, que exige formação, né? E tem um nível de responsabilidade, assim, absurdo. Se um astronauta, ele pode não ser feliz sendo astronauta? Ele pode não ver significado no que ele faz? O que tu acha? Bom, é para refletir muito, né? A pessoa pode estudar, se formar, ir trabalhar e não ser feliz. Ou não ficar feliz em um determinado momento. Não tem Uhum. significado. Porque, por exemplo, as pessoas que estão entrando, vamos falar lá do aprendiz, do Ó, ok. estagiário que está entrando no mercado de trabalho, seja de astronauta, seja de advogado, seja de outra função, outra área, ele vai entrar com o objetivo ganhar dinheiro, ser independente, vai ter significado. E ele vai trabalhar, vai aprender, vai focar, se for pelo menos o curso que ele quer, ou pelo menos algo que ele tá buscando naquele momento, sustentar a família, ser independente de alguma forma, vai ter um determinado Uhum. significado. E ele Ok. pode se formar e passar anos fazendo aquela atividade. Mas em um determinado momento, não satisfazer mais. Aí a E gente fala de é como se fosse uma insatisfação. a percepção de significado é diferente entre as pessoas. Se a Exato. gente perguntar para um grupo de pessoas qual é o significado que ela enxerga no próprio trabalho, a gente pode ouvir respostas totalmente diferentes. Então, um astronauta, ele pode não encontrar significado no que Uhum. faz, mas de repente um motorista de caminhão, ah, a senhora do case que você ouviu, que servia o café durante 20 anos, Está muito bem. encontrou ali o Uhum. significado para o trabalho dela. O exemplo que eu dei da operadora de caixa. Uhum. Então, a percepção desse significado, ela é própria, ela é individual. A gente não consegue dar um Não cunho é assim, tipo, é essa subjetiva, formulazinha totalmente. aqui, Uhum. pega e leva para você. Isso aí não é receita de bolo. Não vai, Não tem como. não vai dar liga de jeito nenhum, não vai dar cola. Agora, quando você fala assim, vou pegar um gancho da tua fala, né? Que é um ponto de reflexão também aí para a gente olhar, ó. O que me levou a fazer essa escolha? Então, a gente sabe hoje, e por que nós pensamos também em falar sobre significado de trabalho, né? Qual é o significado do seu, do meu, do nosso trabalho? Isso tomou os holofotes, principalmente da pandemia para cá, Uhum. que nós fomos, assim, a nossa saúde mental, né? A nossa inteligência, o nosso poder de concentração foi altamente testado de lá para cá. Está sendo até hoje. E hoje a gente sofre, inclusive, as consequências da pandemia, né? Então, alguns profissionais que, por conta da pandemia, deixaram o mercado de trabalho e voltaram agora, tem N fatores que os levaram a fazer essa escolha. Mas isso é algo que vai impactar diretamente no que a gente chama de significado, Sim. né? Vai deixar ali alguém mais engajado ou não. Então, agora é hora de você pegar seu bloquinho aí, porque, por exemplo, uma outra coisa que fica pipocando aqui na minha cabeça. Como é que a gente pode reconhecer se esse trabalho tem significado para mim? O que você acha? Assim, olhando para o que a gente vive, que a gente já viveu de experiência, que a gente tem uma jornada já, né? Para quem está iniciando aqui agora já ficam como algumas dicas. Para quem está atuando já há Uhum. algum tempo, já dá para fazer uma boa autorreflexão a respeito, né? Mas eu vou puxar o gancho aí, vou puxar esse fiozinho, falando, por exemplo, da questão de gerar uma identidade. Antes disso, vou dar um passo atrás. Por que é importante o ser humano trabalhar? E aí eu vou tirar de cara o primeiro nível da pirâmide de Maslow. Para quem não conhece, a pirâmide de Maslow fala das Necessidades necessidades humanas. humanas, né? Uhum. Venho da administração, a gente estuda isso com mais profundidade. Na psicologia a gente Também também estudo. olha, Uhum. porque isso também faz parte. E o primeiro nível da pirâmide humana é sobrevivência. Então, eu vou tirar isso aqui de foco agora, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. Por que é importante o ser humano trabalhar? Para mim,
seria, eu acho que o primeiro ponto, e assim, o que mais me chama a atenção, seria a questão de gerar identidade. Tentar fazer algo, abraçar algo em que eu não me espelho. Sabe o efeito espelho quando a gente se olha e se enxerga do outro lado? Se tiver embaçado, se eu não tiver com uma visão nítida ali de mim, normalmente eu não fico. E eu digo eu porque eu acho que muitas pessoas podem ter esse sentimento hoje também, né? Então eu já tive uma experiência na vida profissional em que o desconforto foi enorme, eu não consegui criar essa identificação com o que eu fazia. Não deu liga de jeito nenhum. E aí, pela primeira vez, eu pedi demissão, por exemplo, em período de experiência, coisa que eu nunca tinha feito. Mas para mim foi algo extremamente importante e que deve ser também importante para muita gente. Porque se a gente não consegue criar essa identidade, né? Inclusive, se eu não consigo deixar a minha marca naquilo que eu faço, não sou eu. Porque eu e você somos totalmente diferentes. Eu, você e a Luana, na dinâmica da Perma, somos totalmente diferentes. Mas cada uma tem a sua identidade. Cada Exato. uma tem a sua digital ali, né? E isso não nos... Uma identidade não é em detrimento à outra. E sim a gente se complementa. Mas se não houver, ou se não tivesse havido essa identidade, essa criação, com certeza eu não teria dado seguimento à Perma. Então, para mim, isso faz muito sentido, né? O que você considera aí que pode ser importante para essa questão? De que forma que a gente pode perceber que o trabalho que a gente faz hoje tem significado? Para mim, o primeiro ponto é a existência no. Você falou até, Grace, fala só uma palavra. Só uma palavra, Grace, fala aí. Eu falar em três, existência no mundo. Né? Então, a gente ouve muito aquela frase, o trabalho dignifica o homem, coisas assim, né? Mas para mim é exatamente isso, é a existência. Então, quando eu trabalho, eu existo em vários mundos. Antes eu só existia em um mundo, que era a minha casa, minha família, ou na minha escola, né? Mas aí quando eu trabalho, eu existo para colegas de trabalho, para o meu chefe, Para a no sociedade, meu né, de alguma trabalho, forma. no meu trabalho, para mais de 5.000 pessoas que estão lá no LinkedIn, no meu LinkedIn, nas minhas conexões, né? Quando eu pego e compartilho outras coisas, eu levo significado a outras pessoas também. Então, alguma forma de contribuir e existir nesse mundo. A gente começa a se mostrar, né? É deixar que as pessoas nos vejam. Então, eu entendo dessa forma. Isso é super importante. Então, cada pessoa que vai em busca de um emprego, que está trabalhando, ela se sente existente como ser humano. Né? E tem as pessoas que realmente não estão mais satisfeitas e, portanto, é como se eu não existisse. Né? Então, acaba realmente se sentindo A insatisfeita. gente chama mesmo para esse senso da existência, né? Ou eu existo ou eu não existo. Se eu estou insatisfeita, eu digo assim, eu não existo para o meu chefe, por exemplo. Ele não me enxerga. A gente vem com esse senso mesmo, que acho que de forma até inconsciente, né? Da existência falha. Eu não sou percebido. E isso complica muito, porque quando a pessoa está se sentindo dessa forma, ela se sente pequena, aquele ambiente pode ser pequeno demais para ela, pode gerar dois tipos de insatisfação, né? A insatisfação negativa, que ela não vai se sentir bem, ela vai começar a adoecer. Né? Se for uma questão de, opa, eu preciso existir, talvez eu precise estudar mais, talvez eu precise ler mais, aprender muito Pode mais. Pode ser positiva nesse eu viés vou de pensar, me colocar em movimento, exatamente, em ação. Eu vou agir, eu vou movimentar em busca de muito mais, para poder dar o melhor naquele sentido, na atividade que eu estou. E pode ser que aquele lugar se torne pequeno para mim, né? E aí eu vou buscar em outro lugar. E no viés negativo eu posso também questionar a minha competência. Exato. Agora você falando e eu lembrando lá no comigo, passado. tá? Eu já ia dizer, eu disse, caramba, bicho, como é que a gente vive essas coisas, né? E falando desse tema de significado no trabalho, ou trabalho com significado, a gente olha a jornada que a gente já teve, Sim. né? Os lugares por onde passamos, as relações interpessoais que vivenciamos e que criamos, e o quanto essa questão de ser enxergado
E aí eu vou trazer uma outra característica que a gente também pode usar para fazer essa autoanálise, né? Se a gente enxerga significado no que a gente faz. É o senso de pertencimento. Senso de pertencimento. É o senso de pertencimento. Porque você está dentro de uma instituição, que é a organização. Independente do porte, independente do segmento, independente do tamanho, né? E se você não tem, se você não se sente parte, é possível que você não consiga atribuir. Porque o significado a gente atribui. A gente dá valor a algo ou a alguém. Nesse caso, a algo que é o trabalho, que é aquilo que a gente entrega. E aí, se eu não me sinto pertencente, se eu não me sinto parte, se eu não me sinto visto, enxergado de forma genuína, a minha existência fica comprometida. E daí pode afetar realmente de uma maneira negativa o valor que o quanto eu atribuo de significado para aquilo que eu faço. Isso. E daí a gente vai olhar e outros episódios em que não assistiu a gente aí falando de burnout, presta atenção nisso, porque fazer as entregas não significa, primeiro, que você está bem, segundo, que você tem, que o seu trabalho tem um significado positivo para você, né? E que de repente você pode estar aí com alguma pontinha inicial aí de sofrimento psíquico em relação ao que você faz. E aí são entrelinhas assim muito fininhas assim, né? Muito delicadas, que de uma hora para outra, como você falou assim, olha, a gente pode ter insatisfações. Algumas podem nos impactar de maneira negativa e outras que podem me levar a uma ação, que podem me levar a uma resposta, a um movimento mais positivo. E isso é interessante da gente olhar. E aí, quando eu falo também essa questão de fazer parte do senso de pertencimento mesmo, eu acho que tem uma outra coisa também que tá ligada, assim. Nós não existimos sozinhos. Então, as organizações fazem parte, elas têm uma fatia nessa pizza, né, do significado. Dentro da psicologia positiva, para quem já nos acompanha, sabe que é uma das nossas vertentes. Nós temos uma base científica, né, que nos dá suporte, que é a psicologia, a neurociência e a psicologia positiva. Um dos pilares que sustenta a teoria da psicologia positiva são as instituições positivas. Isso não quer dizer empresa perfeita, tá? E o que a gente está falando aqui também não quer dizer que você não se sinta insatisfeito com algo no trabalho que você tem hoje, porque a insatisfação, ela também faz parte do ser humano, assim como as emoções negativas que a gente vem falando desde sempre, né? Então, eu posso estar insatisfeito com algo, mas não necessariamente o trabalho que eu faço perder o significado. Então, é algo que eu preciso olhar. E daí, obrigada, Misael. A gente está seguindo aqui para o finalzinho do primeiro bloco e o Misael, de forma muito gentil e delicada, já nos avisou. Mas eu queria puxar e deixar, só para a gente fechar esse bloco, o quanto que as empresas também são responsáveis por isso de alguma forma. Porque, como eu falei, tem uma fatia nessa pizza aí do significado que são as organizações. Nós temos hoje, ou como as organizações estão olhando hoje, o bem-estar, a saúde mental dos seus colaboradores, não só a mental, a física também, enfim, né? E o quanto que a liderança está sendo preparada para isso. Porque a empresa em si, ela pode pensar em grandes ações, mas quem está ali no comando no dia a dia é a liderança, né? Exato. Que está ali junto com os times. Então, se são empresas que promovem ações para gerar bem-estar, gerar segurança psicológica nesse ambiente, nesse clima, isso também influencia e vai impactar positivamente o significado que eu estou atribuindo para aquilo que eu faço. Coisa que, se for o contrário, a gente vem falando aí de outras coisas antes do bate-papo de hoje, inclusive o burnout, que eu citei ainda há pouco, vai trazer BO para a vida da galera, né? Então, eu já tive também experiências de bons ambientes e ambientes não tão saudáveis, que aí deixam a gente realmente, principalmente profissionais como nós aqui, que atuamos também com RH, além da psicologia, que podem aí realmente não contribuir
para que esses profissionais criem um significado positivo para aquilo que fazem. E algumas vezes as organizações, elas querem que, por exemplo, o RH, a gente aqui é profissional de RH, né? Sempre vai puxar a brasa para cá, ó. Então, o RH tem essa missão de fazer com que a empresa tenha um excelente clima. E nem sempre há a contribuição de que, por exemplo, uma liderança positiva. Corre para a Perma, que a Perma tem treinamento. Isso, vamos falar sobre isso então. Pronto. Né? Então, a missão do RH fica ali. E no meu caso, tive uma experiência negativa, né? Que para mim foi encarada de forma negativa nesse sentido. Que você não consegue fazer a entrega, principalmente quando a gente está falando de emoções, de clima, de pessoas, né? Não é só questão de recrutamento e seleção, de uma folha de pagamento, mas de lidar com as emoções das pessoas com bem-estar emocional. E aí, será que eu sou incompetente? Então, a gente começa a se questionar realmente se a gente não tem um bom ambiente ou tudo para que contribua para aquele trabalho acontecer realmente. E daí eu acho que não tem outro caminho. O significado que antes eu acreditava ser positivo começa a fragilizar. Exato. Mas a gente não vai perder o gancho disso não, porque a gente vai voltar. Esse é só o primeiro bloco e eu quero você junto conosco aqui na próxima quinta-feira para dar continuidade a esse episódio e a gente volta com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.